Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais um estudo da lição. Esta é a lição de número 12 dos jovens da Igreja Adventista. E neste estudo nós iremos, então, ver o que essa lição está trazendo, né? Referente aí à identidade da igreja. Porque nesse trimestre nós estamos estudando essa lição chamada identidade. A gente já pôde ver aí nos outros vídeos de que muitas vezes que a gente comparou com o que estava escrito na lição da escola sabatina, não fechou com a Bíblia. Então, vamos ver o que essa lição está trazendo e vamos fazer a meditação em cima dela. Eu já quero deixar aqui, então, esse recado para você que está chegando agora aqui no canal Remanescente. Já se inscreve aqui no canal, tá? Se você já está acompanhando os nossos vídeos, compartilha com mais pessoas para que tome mais proporção, para que esse vídeo, para que esse estudo chegue a mais pessoas também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no estúdio a lição e a gente já vai começar a estudar já. A mensagem final, sábado 16 de dezembro. Leia para o estudo da semana Apocalipse 14, do 6 ao 12. Vamos ler então, Apocalipse 14, do 6 ao 12, o que diz ali. Já está recapitulando uma lição que a gente estudou lá no início, se não me engano foi a lição de número 2, mas vamos lá. Vi um outro anjo pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Seguiu outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, esses aqui são os versículos que a lição está se referindo. A partir do título e do estudo da semana, anote as suas impressões sobre o que se trata a lição. Bom, vamos falar aqui das mensagens, as 3 mensagens angelicais. Eu acredito que a lição vai trazer sobre isso, e talvez da mensagem a ser pregada. Porém, como a gente já falou no estudo da lição, que se referiu a respeito destes versículos, se eu não me engano foi a lição 2 ou a lição 3, eu deixei bem claro que esses eventos ainda não aconteceram. Isso são eventos para o futuro. Mas a lição vai novamente tentar trazer esses aspectos aqui. Pesquise em comentários bíblicos, livros denominacionais e de Ellen G. White sobre temas neste texto, Apocalipse 14, 6 a 12. Não vou pesquisar Ellen White, como de praxe. Eu acredito que em todas as lições, somente uma ou duas, a gente trouxe alguma coisa de Ellen White, mas que foi exatamente para contradizer o que ela mesma disse, né? Porque muitas das vezes Ellen White ela fala uma coisa e fala outra completamente diferente em outro livro, e fica por isso mesmo. Então, por isso que a gente trouxe, mas para estudar a Bíblia, nós não usamos Ellen White, a gente não precisa, a própria palavra se explica, tá bom? Então, por isso que a gente não abre. Bom, vamos lá então, vamos estudar a lição de domingo. Mensagem global. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em 218 dos 235 países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas. Isso pode parecer impressionante, mas é importante notar que mesmo nos países em que a nossa igreja está presente, há bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Cristo. Nossa missão global é impulsionada por uma mensagem única que nenhuma outra igreja prega.
Mensagem única que nenhuma outra igreja prega. Olha que interessante. Nossa mensagem é resumida nas 3 mensagens dos anjos do Apocalipse 14, 6, 12. O primeiro anjo anuncia que o julgamento de Deus chegou, entendido através da profecia das 2.300 dias. Bom, aqui já começa a bagunça. Já começa uma grande bagunça aqui. Porque o primeiro anjo anuncia o julgamento que é chegado, não que já chegou. Já começa por aí. Ele está falando do julgamento que virá. Quando que virá o julgamento? O julgamento se iniciará somente quando Cristo se assentar no seu trono aqui na terra para julgar as nações, juntamente com a igreja. Não existe juízo acontecendo agora. Até porque, através das profecias dos 2.300 dias, profecia das 2.300 tardes e manhãs não tem nada a ver com julgamento. Aliás, a igreja, já falamos, mas vamos repetir. Se a igreja entende que as 2.300 tardes e manhãs já se cumpriram, não tem nada mais acontecendo. Porque quando ela se cumprir, é a volta de Cristo. Então, isso é muito bem claro, né? A gente já deixou muito bem claro nos outros estudos aqui. 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, não começará a ser purificado. Eu acho que até uma criança que lesse o texto vai conseguir interpretar desta maneira, porque é muito claro. A profecia dá um prazo limite. Não é um prazo para começar alguma coisa que não tem prazo para terminar. A profecia diz que ele vai terminar quando esse prazo terminar, né? Olha só, vai terminar quando o prazo terminar. 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Não é 2.300 tardes e manhãs e o santuário começará a ser purificado. Só nesse ponto já cai por terra isso aqui. Na hora já cai por terra. Porque não faz sentido algum, ok? Mas vamos continuar o texto aqui. O segundo revela os pecados da Babilônia, e o terceiro nos instrui a evitar a marca da besta, a obedecer os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. O terceiro anjo também declara que nenhuma nação pode impor uma forma de adoração que vá contra a palavra de Deus. A liberdade religiosa é fundamental para a advertência contra receber a marca da besta. Apocalipse 14 esclarece a doutrina da morte e tem como objetivo preparar as pessoas para a segunda vinda. A igreja compreendeu corretamente e oficialmente adotou cada um dos tópicos das mensagens nos anos seguintes a 1844. Não, a igreja não entendeu corretamente. A igreja não entendeu corretamente. Na verdade, tudo o que a igreja está baseado a respeito desses pontos está equivocado. Biblicamente, completamente equivocado. Infelizmente. Então, essa lição aqui é desastrosa por enquanto, ok? Uma visão geral dessas 3 mensagens foi publicada pela primeira vez no panfleto de 1846, intitulado Uma Palavra ao Pequeno Rebanho. Olha só que interessante, né? Escrito por Joseph Bates e os Whites. Desde então, a nossa compreensão desses versículos importantes se aprofundou, mas não mudou. Eles resumem o aviso final e o convite de Apocalipse e explicam a missão e a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A lição dessa semana explorará o significado e a importância dessas mensagens. Bom, vamos lá. Guilherme Miller, quando ele estudou sobre as 2.300 tardes e manhãs, ele só tinha uma coisa em mente. O fim desse prazo é a volta de Cristo. Pronto. Tanto que ele não seguiu com essa nova visão que veio após disso. Não. Ele sabia. O erro seria enorme. As consequências do erro do cálculo de Guilherme Miller foi a Igreja Adventista. A Igreja Adventista surgiu após as consequências do erro de Guilherme Miller. Mas ele reconheceu o erro. E a igreja pegou esse erro e transformou em desastre. E o desastre está aqui na sua frente, nessa lição, nessa interpretação errônea, equivocada, completamente equivocada, que não prepara a igreja para os eventos que virão a seguir. Quando eu falo não prepara a igreja, é a igreja local adventista, só que a igreja adventista se acha que ela é a igreja e que as outras não são igreja. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Que números e proporções, por mais que tenha chegado em 218 países, é muito insignificante.
é muito insignificante quando se soma com a quantidade de cristãos que nós temos no mundo. É insignificante. Todos os dias, pessoas e mais pessoas se entregam para Jesus. E se entregam somente para Jesus, reconhecendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Enquanto uma igreja se acha exclusivista, se acha o último pacote da bolacha, que tem a mensagem dos últimos dias, e o resto das pessoas que aceitam a Cristo Jesus são Babilônia. Então está na hora da gente começar a rever esses conceitos, que não são bíblicos. Não são bíblicos. A Igreja de Cristo foi fundada 2000 anos atrás. E todo aquele que crê no nome de Cristo será salvo. Primeiramente, foi salvo. Lógico, precisa viver a vida dele, mas será salvo. Foi e será salvo. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Resumindo, não existe juízo investigativo. Ok? Vamos avançar então para a lição de segunda-feira, chamada ao preparo. As mensagens dos três anjos que os primeiros adventistas começaram a estudar seriamente no início da década de 1840 são as últimas mensagens que serão compartilhadas com o mundo inteiro antes da vinda de Cristo. O primeiro anjo, Apocalipse 14, nos ordena a temer a Deus, adorá-lo, porque a hora do seu julgamento chegou. As mensagens dos três anjos, como um todo, nos levam ao versículo 14, que descreve a segunda vinda de Jesus nas nuvens do céu. Portanto, concluímos que o propósito dessas mensagens é preparar as pessoas para esse evento tão esperado. Bom, a mensagem dos três anjos, ela é verdadeira, e nós precisamos sim adotar esses aspectos nos dias de hoje, nós como igrejas, ok? Agora, você precisa entender que vai chegar um momento em que duas testemunhas estarão anunciando essas mensagens. Isso a igreja não prega, porque isso daí é oriundo de Apocalipse 10, em que as duas testemunhas do Apocalipse 11 estarão pregando lá por 3 anos e meio. Nós precisamos entender esse tempo cronológico. E esta é a mensagem, porque neste momento, exatamente neste momento, está se levantando o anticristo. Por isso que existe esse corpo de mensagens angelicais. Porque neste momento é um momento de conflito entre o bem e o mal. Este sim é o conflito, em um tempo determinado. A palavra de Deus está repleta deste tempo determinado. Você vai poder perceber isso em Daniel 11, que falsas alianças estão se formando, e que eles vão começar a fazer guerra contra o povo santo, e vai ter um tempo determinado de ação. Que tempo é esse? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Qual é o tempo que a besta está agindo? 42 meses. Quanto tempo é 42 meses? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Este é o tempo de surgimento do anticristo para fazer guerra contra os santos. Este é o momento da ação do chifre pequeno real, lá no futuro, não no passado. Porque quem vai destruir esse reino, quem vai destruir esse poder e essa potestade é Cristo com a sua vinda. Por isso que essa mensagem dos anjos, essas 3 mensagens angelicais, elas são para o futuro, porque tem um tempo específico para se cumprir. Quando o anjo está gritando, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, ele está dizendo, é agora o momento. Não está se referindo a um tempo que já passou e começou o juízo. Então, temam a Deus e dão-lhe glória porque o juízo investigativo começou. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Ok? O julgamento irá se iniciar quando Cristo voltar e quando ele chegar aqui nesse mundo e o seu reino for estabelecido sobre todos os outros reinos. Então todo o reino será julgado. Então todas as pessoas passarão por esse julgamento. Lá na vinda de Cristo. Deixar isso bem claro. Essas mensagens sempre tiveram um profundo impacto onde quer que fossem pregadas, com uma visão clara dos julgamentos de Deus que se aproximam contra o mundo. Os pregadores adventistas primitivos apelaram que as suas audiências se preparem com urgência para o retorno iminente de Cristo. O Espírito Santo moveu muitas pessoas a voltarem seus corações para Deus por meio desses apelos. Bom,
Vamos nos colocar no tempo proposto por eles. Nos colocar. Fizeram um cálculo errado, aí depois recalcularam, e aí fizeram toda essa matemática aqui. Poderia ser bem intencionado? Poderia, mas eles estavam sim esperando Cristo voltar para aquele momento. Por quê? Porque eles não tinham a base deles foi completamente equivocada. Se eles entendessem a base bíblica, que dá um tempo determinado, de 7 anos finais, aonde os primeiros 3 anos e meio existe uma pregação de 2 testemunhas, e aonde que no meio desse tempo surge o anticristo, faz guerra contra os santos, persegue os santos, ali surge a grande tribulação descrita em Mateus 24. Se eles tivessem estudado isso, eles veriam o equívoco. Mas como eles não estudam isso, não viram o equívoco. E esperavam Jesus para qualquer momento, sem perceber que Jesus viria e destruiria o iníquo com o sopro da sua vinda. Isso está lá em 2 Tessalonicenses. Isso está lá dizendo, quando vier o iníquo, o Senhor irá destruir com o sopro da sua vinda. E que iníquo nós tínhamos naquele momento? Entende que faltou um pouco de meditação? Esse é o problema. E aí continua todo esse movimento em que a igreja acredita até hoje. Vamos nos preparar que Jesus está voltando. 1, 2 anos. Sempre foi assim. 1, 2, 3 anos. Vamos nos preparar para 3 anos à frente. Jesus está voltando. E Jesus não volta porque eles estão esperando um movimento errado. Eles estão esperando o que eles não conhecem. Entende? Esse é o grande problema da igreja adventista. Estude Apocalipse 11 e tente descrever o que está contido ali. Se você for meditar pautadamente no que está sendo dito em Apocalipse 11, as 2 testemunhas, você vai ver os tempos cronológicos sendo descritos por Apocalipse e também no livro de Daniel. Você vai ver que tudo faz conexão. E você vai ver que nós temos parâmetros para encaixar tudo isso cronologicamente e aguardar a volta do Senhor quando esses eventos começarem a acontecer. Então é preciso que nós saibamos desses pontos, é preciso que nós nos preparamos concernentes ao que a palavra de Deus vem apontar. E não esperar o quê? Um decreto dominical? É isso? Onde ninguém sabe o tempo determinado, quando vai chegar, quando não vai chegar. Nada disso é bíblico. Agora, o que é bíblico precisa ser encarado. Vamos continuar aqui? Com base em sua interpretação da profecia de 2.300 dias de Daniel 8,14, os primeiros adventistas mileritas calcularam inicialmente que Jesus apareceria nas nuvens do céu para libertar o seu povo e trazer julgamento contra os ímpios na primavera de 1843. Quando ele não apareceu na época esperada, eles continuaram estudando a Bíblia e concluíram que ele viria naquele outono, eventualmente fixando o dia em 22 de outubro de 1844, como o dia do retorno do seu Senhor. Em 1844, a relação entre os crentes adventistas e as igrejas estabelecidas estava muito tensa. Igrejas que haviam hospedado pregadores adventistas por anos começaram a fechar suas portas para esses mesmos pregadores. Muitos adventistas estavam sendo excluídos das igrejas e que pertenciam há anos. Como resultado, os adventistas seguiram-se compelidos a fazer algo que não queriam fazer. Eles começaram a se separar das igrejas estabelecidas quando não eram mais bem-vindos. Perceberam que era hora de se afastar. Estudando a mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14:8, eles acreditavam que muitas igrejas estavam espiritualmente caídas e que não poderiam mais se sentir em casa nelas. No verão de 1844, cerca de 50 mil crentes deixaram suas igrejas. Vamos lá. Se coloca no lugar dos cristãos daquela época. Não existiu falta de aviso que não se calcula a volta de Cristo. Avisaram demais a todos eles. Todos foram avisados. E sim, muitos foram ridicularizados quando chegou a data e Jesus não voltou, porque todo mundo já sabia que era um equívoco. Só que, o que acontece? Estes adventistas, oriundos desse desapontamento, a história nos conta que muitos deles eram escandalosos,
muitos deles eram perturbadores e não aceitavam que estavam errados. Então, isto foi um problema para aquela época. Muitas igrejas não aceitavam mais eles, porque estavam perturbando os cultos. Eram perturbadores dos cultos. E, então, por isso começaram a se reunir em casas e se organizar dessa maneira. Essa é a verdade da história do que aconteceu. Entende? Essa é a história verdadeira. Porque o cálculo foi errado. Se você for fazer, já tem muitos estudos aqui, mas o cálculo das 2.300 tardes e manhãs foi completamente equivocado. O evento que explica o desapontamento é um evento antibíblico, dizendo que Jesus passou do santo para o santíssimo, sendo que a Bíblia aponta que Cristo adentrou a este lugar assim que ele ascendeu aos céus. E colocaram um juízo que é para o milênio, colocaram esse juízo em 1844 como sendo a solução do cálculo do erro deles. Sabe? São sucessões de erros. E essas sucessões de erros formaram a Igreja Adventista que você conhece hoje. E a Igreja não se deixa, não se permite ser corrigida quanto a isso. E o grande problema a gente vai ver aqui, o que essa lição está trazendo aqui. Naquele momento, o que acontece? Esses que erraram, não, a gente não errou. Alguma explicação tem nesse ponto. Então é o seguinte, se você não nos aceita com esta mensagem, vocês são Babilônia. Então agora eles pegam todo esse contexto, estudando as 3 mensagens angelicais, e dizem, não, tá aqui, é fato. Por quê? Eles não aceitaram essa mensagem, então eles tudo são Babilônia. Irmãos, vamos ser racionais. Olha a quantidade de pessoas que se entregam a Cristo todos os dias. Não é uma placa que salva, não é um nome, não é um dia que salva. Ok? Nada disso salva. Quem salva é Cristo Jesus. E você precisa meditar nesses pontos. Você precisa estar inteirado sobre isso. Entender que a Igreja de Cristo está espalhada nos 4 cantos da terra e que o que ele prometeu no livro de Romanos é somar, é juntar judeus e gentios. Esse é o pacto da nova aliança descrito no livro de Hebreus. Com a casa de Israel e com a casa de Judá, uma nova aliança. Entende? Então, nós precisamos entender isso, que Deus jamais iria novamente separar um povo. Novamente retirar um povo dentre todas as nações para dizer, esse é o meu povo exclusivista. Não. Não. Tanto que, quando Deus vai dizer sobre esses que estão sendo resgatados, é dos 4 cantos da terra. Todo aquele que aceita a mensagem do Senhor entra neste povo, entra nessa cidade pelas portas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa mensagem individual não depende de dia, não depende de placa, não depende de um nome de uma igreja. A Igreja de Deus não tem um nome. Entenda isso. Você faz parte do corpo de Cristo, corpo místico de Cristo. Então, essa é uma explicação para fazer uma manobra. O que a lição está trazendo aqui é uma manobra. Foi uma manobra que foi feita. E a história comprova isso completamente. Então, agora imagina você. Eu estou falando com muitas pessoas aqui que têm familiares que são de outras igrejas, são pessoas muito mais cristãs do que muitos adventistas. Por que um nome, um rótulo marcado na minha testa vai me diferenciar de outra pessoa? Por que um dia vai me diferenciar? Se a palavra de Deus não me diferencia por esses mesmos motivos. Por quê? Por quê? Você precisa meditar nisso. Os meses e semanas que antecederam 22 de outubro produziram uma experiência de unidade, confissão, humildade, separação e profundo amor fraternal entre aqueles que aceitaram a fé adventista. Suas maiores esperanças foram amargamente frustradas quando o 22 de outubro chegou e passou. A maioria se afastou ou estabeleceu novas datas. Através de um estudo mais profundo da Bíblia, apenas um pequeno grupo de pessoas concluiu que o erro estava na interpretação equivocada do evento.
das cinzas dessa decepção dolorosa, as mensagens dos 3 anjos continuaram a ser proclamadas com grande força e clareza. Olha só. Então, eles viram que daquela decepção, nós precisávamos avançar no entendimento. Não pode estar errado. Não pode estar errado. Só que está completamente equivocado. A partir do grande desapontamento, infelizmente, aquele povo se perdeu. Quando eu digo que se perdeu, não estou falando de salvação. Estou dizendo que se perdeu na sua linha interpretativa. Né? Porque assim, eu acredito sinceramente que você, adventista, que está na igreja, eu acho que você não vai ser medido por isso ou por aquilo. Você vai ser medido pela sua vida espiritual. Só que Deus, ele nos cobra segundo a nossa racionalidade também. Porque o mandamento é temer a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Você precisa impor todo o seu entendimento em compreender o Senhor e a sua mensagem. E a mensagem que a igreja adventista prega é falsa. A identidade dessa igreja é falsa. Nasceu no movimento errado que não foi revelado por Deus. Não foi revelado por Deus. Ok? Então nasceu nesse movimento errado e continuou no erro e piorou a situação, colocando justificativa incabível para explicar um desapontamento que foi oriundo de um erro. Então, quer dizer, um erro explicando outro erro. E continuam errando até os dias de hoje. Vamos avançar, então? Lição de terça-feira. O Evangelho Eterno. O Evangelho não muda de geração em geração. Embora a nossa compreensão dele possa aprofundar com o tempo, toda geração é salva pelo mesmo Evangelho. Porque Apocalipse 14:6 declara o Evangelho como eterno. Exatamente, muito bom. Podemos inferir que enquanto houver pessoas para serem salvas, ele continuará sendo pregado. Interessante isso, né? Que a igreja se levantou com esse movimento, fechou as portas. A igreja, por um tempo, fechou a porta. Não, são tudo Babilônia. E o tempo é esse. Eles tinham isso, né? Jesus vai voltar iminentemente, a qualquer momento. Fecharam as portas e pregavam a doutrina da porta fechada. Você sabia disso? Exatamente. Não tem chance para ninguém mais, não. Não tem chance para ninguém mais, não. Ellen White chegou a dizer isso. Depois ela se tornou mais flexível. Aliás, Ellen White pode ser total flex, porque ela muda de interpretação como você troca de camisa. Exatamente. Foi sempre assim. E diz, Deus deu uma revelação. Não, mas Deus deu outra contradizendo a primeira. Entende? Sempre foi assim. Então, olha só que interessante, né? O Evangelho Eterno, que já tinha sido revelado, foi agora modificado. O Evangelho Eterno foi dito por Cristo Jesus para que todos os discípulos fossem pregar aos 4 cantos do mundo. E olha só que interessante, naquela época existia a religião do momento, existia, que era o judaísmo, e eles saíram e Cristo disse, né, que agora não existe mais barreira, não existe mais divisão entre judeu, entre gentil, entre grego, samaritano, não existe mais. Aceitou Cristo Jesus, faz parte do corpo. Agora, por que uma igreja vai vir e vai dizer assim, não, agora fecha tudo e quem não estiver dentro dessas 4 paredes está perdido. É Babilônia. Será que essa é a mensagem de Cristo mesmo? Você já parou para pensar sobre isso? Vamos lá. As mensagens dos 3 anjos são o evangelho contextualizado para as pessoas que vivem no fim do mundo. Com o evangelho eterno como base de toda a mensagem, o versículo 7 começa com um chamado para temer a Deus e dar-lhe glória. A palavra grega traduzida aqui como temer significa mostrar reverência. Não se refere a ter medo. Eclesiastes 12:13 relaciona a frase temer a Deus com a guarda dos seus mandamentos. Então, Apocalipse 14:7 é um chamado para reverenciar e obedecer a Deus. A segunda parte da frase, dar-lhe glória, refere-se a honrá-lo na forma como vivemos nossas vidas. 1 Coríntios 10:31 afirma isso, construindo-nos a fazer tudo para a glória de Deus, independentemente de quão pequeno pareça ser. O versículo 7 continua declarando que a hora do juízo chegou, um fato que se espera que a igreja do fim dos tempos de Deus conte ao mundo. Essa parte da mensagem começou a ser pregada antes de 1844, mas não foi completamente compreendida até depois da grande decepção. A próxima parte do versículo 7
nos chama a adorar o Criador do céu e da terra, e a redação é quase uma citação direta a Êxodo 20:11, que faz parte do quarto mandamento sobre o sábado, depois que os mileritas declararam a hora do juízo, a próxima grande reunião para os crentes novamente foi depois que a grande decepção dispersou. Vamos lá. Você vê que tudo é encaixado para dentro da doutrina adventista, né? Bom, depois de 1844 até antes já pregavam sobre o juízo. Então o juízo começou. O juízo começou, né? E agora você precisa cuidar o que você está fazendo, que seu nome está sendo passado lá. Isso não é bíblico, não existe juízo investigativo. O juízo será estabelecido somente quando Cristo voltar. Não existe isso daqui. Isso daqui não é bíblico. Nenhuma citação na Bíblia vai trazer um juízo investigativo. Nenhuma. Muito pelo contrário. Aquele que é justo, que é santo, não entra em juízo. Está escrito. Está escrito. Você precisa refletir e meditar nisso. Não existe juízo investigativo. Olha só que interessante. O versículo 7 nos chama a adorar o Criador do céu e da terra. E a redação é quase uma citação direta de Êxodo 20:11, que faz parte do quarto mandamento sobre o sábado. Da onde que tiraram isso? Exatamente para encaixar a doutrina da igreja. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Você lê ali, versículo 7, vamos ler, dizendo: temei a Deus e dar-lhe glória para a chegada da hora do juízo, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O que tem sábado aqui? O que tem de sábado aqui? Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Cadê a explicação coerente? É tudo coisa para encaixar, para amarrar a doutrina adventista. E nada de Bíblia para comparar. Me diz uma coisa, você, tá? Me diz você de casa aí. Por que Deus faria uma separação entre um povo determinado por intermédio de um dia e Romanos 14 iria dizer assim, ó, para nós, tá? Um faz diferença entre dia e dia, outro igual todos os dias. Cada um tem a opinião bem formada em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Se Deus não julga, por que agora ele vai desfazer o que ele falou e vai começar a julgar pessoas por um mandamento? Não tem mais essa diferenciação. Não tem mais essa diferença entre judeu e grego, porque é exatamente o que está sendo referido aqui em Romanos. Está falando sobre a troca das alianças, onde estavam tentando judaizar as pessoas, e agora Paulo diz assim, olha, um faz diferença, outro não faz. Não tem problema, quer guardar o sábado, guarde sem problema nenhum, mas tu não é melhor do que ninguém mais, porque o povo de Deus ele não é mais de carne, ele é da promessa. E todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus será salvo, independente da sua etnia, independente da sua localização, independente da sua religião. Agora, Deus vai separar o povo por causa de um dia? Não. Desculpa, mas não. Isso não é bíblico. Tento encaixar, colocar o sábado dentro de um versículo que não está falando nada de sábado ali. É sempre assim, infelizmente. O que a lição da Escola Sabatina acaba fazendo é sempre a mesma coisa. Sempre distorcendo a palavra de Deus para encaixar as suas doutrinas. O versículo 7 continua declarando que a hora do juízo chegou. Um fato que se espera que a igreja do fim dos tempos de Deus conte ao mundo. Esta parte da mensagem começou a ser pregada antes de 1844. O versículo 8 adverte que Babilônia caiu. Esta proclamação era aplicável no verão de 1844. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Não, peraí. Vamos ler aqui de novo, peraí. O versículo 8 adverte que a Babilônia caiu. Essa proclamação era aplicável no verão de 1844, mas muito mais à medida que o tempo avança e a religião falsa é exposta para retratar uma imagem
imprecisa do caráter de Deus. O nome Babilônia é derivado da palavra Babel e se refere a um estado de confusão. O versículo declara que todas as nações da terra ficaram embriagadas pelo vinho da Babilônia. Bêbados que estão muito embriagados ficam tão confusos que não conseguem andar ou falar corretamente. Os habitantes do mundo ficam embriagados pelo vinho da Babilônia, o que significa que se tornaram moralmente perturbados e espiritualmente confusos pelas doutrinas falsas de Babilônia. Quando os ensinamentos das igrejas apóstolas não harmonizam com a Bíblia, eles devem ser rejeitados. Pega isso daqui, igreja adventista. Pega esse texto que você colocou e aplica para você. Aplica, por quê? Porque os ensinamentos que você traz, eles são vinho adulterado. São vinhos de Babilônia. O que vocês pregam são. Porque a salvação que vocês pregam não está somente baseada em Cristo Jesus. Está baseada em muitos rituais que Cristo já aboliu na cruz. Está baseada em guarda de dia, está baseada em tomar ou não tomar uma bebida, está baseada em comer ou não comer alguma coisa, está baseada em aceitar um falso espírito de profecia e o seu anjo relator. É nisso que está baseado. Então, isso sim são ensinamentos apóstatas que não harmonizam com a Bíblia. Isso não harmoniza com a Bíblia. O que vocês estão pregando não harmoniza com a Bíblia. Mas essa foi a cereja do bolo, exatamente, que a igreja adventista usou. Isso é verdade. Isso que eles pregam é exatamente o que dizem. Fazem proselitismo, chamando todos de irmãos, mas na verdade não. Pode ver que um irmão adventista ele vai tratar muito bem um outro irmão, mas no fundo do consciente ele está dizendo, ó, tu é Babilônia. É isso daqui, ó. Vocês são tudo Babilônia, que não guarda o sábado. Aliás, nem a igreja adventista não guarda o sábado, né? Ninguém guarda o sábado. Só os judeus guardam o sábado. Eles guardam. Coerentemente. Guardam o sábado. A igreja adventista guarda sábado. Vocês nem sabem o que é guardar sábado. Não guardam o sábado como a lei mandava. Então, quer dizer, ninguém vai ser justificado por isso. O apóstolo Paulo fala muito bem claro nas suas cartas. Ninguém é justificado por guarda de dia. Nós somos justificados única e exclusivamente pelo sangue de Cristo, que já verteu por mim e por você. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se liberte dessas fábulas. Se liberte dessas fábulas. Ok? Os versículos 9 e 11 advertem o mundo contra receber a marca da besta, pois aqueles que o fizerem enfrentarão a plena ira de Deus. A ira de Deus foi misturada com misericórdia todas as outras vezes em que ele derramou sobre a humanidade, mas não desta vez. Apocalipse 15:1 indica que esta ira é realizada nas 7 últimas pragas. Deus não quer que recebamos esse julgamento. Este é um apelo misericordioso, pois nos dá a chance de evitar o que está por vir. Exatamente, medita nisso e pensa no que vocês estão fazendo. Medita nisso, ok? Porque lá no final vai recair sobre todas as mentiras e todos os enganos. Vai recair. A ira de Deus irá recair. As pragas, as trombetas que não tocaram ainda, né? Que a igreja adventista disse que já tocou, vai recair. Vai recair sobre todo aquele que for marcado pela besta. Então prestem atenção, porque a marca da besta não é um dia. A marca da besta não será um dia. Está tudo envolvido com adoração. Cristo Jesus já falou em Mateus 24:15. A abominação desoladora sendo instaurada no lugar santo. Você precisa entender sobre isso. O chifre pequeno que vem para derrubar as estrelas do céu. Você precisa entender sobre isso. Este é o tempo proposto de 3 anos e meio de grande perseguição. Você precisa entender sobre isso. Porque isso sim é bíblico. Está sendo contido na palavra de Deus. Você precisa se entender e se preparar para esse momento. E não exatamente isso que a lição está trazendo aqui. Porque a marca da besta vai ser no intelecto, não vai ser um dia. A marca da besta vai ser no intelecto da pessoa. Segundo as Tessalonicenses diz que o anticristo vem e ele quer se assentar no santuário de Deus, parecendo ser o próprio Deus, requerendo o quê? Culto, adoração. Quem é o santuário de Deus? Acaso não sabeis que vós sois o santuário de Deus e o Espírito Santo habita em você? Agora, se você tem uma mensagem contrária que a palavra de Deus diz,
você não está preparado, você está você está propício a qualquer outra mensagem e informação. Para você aceitar o que o pastor te diz, é maravilha. Eu estou na igreja de Deus, eu estou na igreja remanescente, a única, então o pastor é o líder, o que ele mandar, está tudo certo. Então não me surpreendo se esta marca da besta não viesse, inclusive, da igreja adventista, que está aguardando uma coisa que não vai ocorrer, está aguardando uma coisa que não é bíblica, mas sim a adoração que vai ser proposta pelo anticristo quando ele vier, e esse sim vai ser o sinal, a grande abominação. Por isso que ele quer se assentar no santuário. Por isso que o santuário precisará ser purificado. Entende? Porque o único santuário que precisa ser purificado aqui, está aqui, ó. Esse santuário, que por enquanto, na carne, ainda pecamos. Aguardamos até o momento, como o apóstolo Paulo diz, aonde esse corpo será revestido de incorruptibilidade, onde nós seremos glorificados. Sendo que se essa casa se desfizer, nós temos uma morada não feita por mãos humanas. Nós estamos falando do nosso corpo, da nossa habitação. E este santuário é que está sendo contaminado nesses últimos dias. Então, nós precisamos entender esses pontos, porque isso não é pregado dentro da igreja. Exatamente porque a falsa pregação já foi estipulada. E você precisa meditar e refletir sobre isso. Vamos avançar então, continuação do estudo de segunda-feira. Apocalipse 10, 11. O capítulo 10 retrata a amarga decepção que o povo de Deus enfrentou. O capítulo 12 descreve as características da igreja que aguarda os mandamentos de Deus nos últimos tempos. E o capítulo 14 delinea a mensagem que este povo espalhará. Uma mensagem que você e eu precisamos entender e compartilhar com o mundo. As 3 mensagens dos anjos são ainda mais necessárias hoje do que eram na década de 1840. Que possamos estudar e compreender e viver a proclamar as verdades destinadas e nos preparar para o breve retorno de Jesus. Vamos lá. Eu vou fazer uma explanação agora para vocês de uma cronologia que está sendo descrita exatamente a partir do capítulo 10, tá? Ali diz João, os 7 trovões e o livrinho. E aqui começa um requisito que ele é fantástico, que não nos deixa desconectar os pontos. E o ponto de conexão que eu referi para vocês, você vai ver na quinta trombeta, que faz parte de todo esse contexto, né? E a quinta trombeta vai dizer assim, ó, o primeiro ai passou, eis que depois destes ainda vem 2 ais. Você entende que existe uma cronologia para acontecer, e este texto de João 10, ele está acontecendo neste contexto do primeiro ai. Por quê? Porque quando a gente vê o Apocalipse 11, que também ainda não aconteceu, nós estamos vendo todo o tempo determinado, tudo que Daniel falou, e nós estamos vendo no versículo 14 assim, ó, passou o segundo ai, eis que tem demora, vem o terceiro ai. E o terceiro ai é a volta de Cristo, é o toque da 7ª trombeta. Olha só que interessante as conexões que a Bíblia faz para que você não se perca na cronologia, assim como a Igreja Adventista se perdeu. Apocalipse 11 vai dizer sobre esse tempo determinado, vai dizer que essas 2 testemunhas, que esse santuário está sendo medido, né? E que eles vão ser pisados por 42 meses. Quanto tempo é 42 meses, meus irmãos? Calcula aí. 3 anos e meio, né? Perfeito. Depois diz no versículo 3 que as 2 testemunhas profetizam durante 1.260 dias. Quanto tempo é 1.260 dias? 3 anos e meio. Olha que fantástico, né? E diz que elas vão ser perseguidas ali e mortas, ok? Vão ser perseguidas e mortas depois que eles tiverem concluído o testemunho que eles devem dar. E esse é o momento que a besta que surge do abismo vem e peleja contra elas e faz guerra contra elas. Quem é a besta que surge do abismo? Exatamente o anticristo. E ele está sendo descrito como o chifre pequeno de Daniel. Ele que faz guerra contra os santos durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Quanto tempo é, novamente, um tempo, tempos e metade de um tempo? Exatamente 3 anos e meio. E se você pegar essa informação somente,
você vai ver, só nessa informação você vê que a igreja está equivocada. A igreja adventista está equivocada. Por quê? Porque quando João recebe aquele livrinho e ele devora, ele vê que é amargo no seu estômago, ele sai a pregar. Aí sim, esta sim é a última pregação. Esta é a chuva serôdia. É a chuva serôdia que foi derramada e aonde as duas testemunhas saem ao campo da batalha. Então o que a gente vê ali? É necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha que interessante. E no versículo 6 diz assim, ó, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que já não haverá demora. Bom, já não haverá demora, mas 1844 passou e nós estamos aí sem data para terminar. Será que esse é o já não haverá demora? Não, né? Porque quando acontecer Apocalipse 10, quando acontecer, Jesus estará às portas. Vai ser assim, num pulo de 7 anos no máximo, 7, 8 anos no máximo. Porque a palavra relata esse tempo determinado. E ele traz aqui em Apocalipse 10 ainda. Nos dias da voz do sétimo anjo, quem é o sétimo anjo? Quem toca a sétima trombeta. O que acontece na sétima trombeta? A volta de Cristo, né? Quando ele tiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Que mistério é esse? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus está aparecendo nas nuvens dos céus. Olha só que fantástico. Então essa mensagem é urgente. Não é uma mensagem que começou em 1844. É uma mensagem urgente que irá acontecer. E veja que interessante que o versículo 8 dá uma referência que é para você meditar. Que quando ele ouve aquela voz vinda do céu, falando para ele todos aqueles eventos que irão decorrer a partir daquele momento, ele vê um anjo sobre o mar e sobre a terra. E a partir desse momento, o que a gente vê? A descrição de duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. Por quê? Porque o evangelho de Deus, ele precisa avançar sobre o que as duas bestas estão apontando, o que elas estão trazendo, qual é a mensagem que elas estão trazendo. E por isso que é descrito, né, que quando ele toma o livrinho da boca, que é descrito para ele que é necessário que ele pregue a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, ainda avançando nessa cronologia, quando chega no capítulo 12, ele volta para dar mais explicações, porque o capítulo 11 vem nos mostrando aqui até o arrebatamento, que diz, né, que essas duas testemunhas sobem até o céu, e esse é o momento que toca a grande trombeta, e que diz assim, que os reinos do mundo, não do céu, tá? Os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos, né? Porque ele assumiu o poder e começou a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram porque chegou a tua ira e o tempo determinado de julgar os mortos para dar o galardão aos teus servos e os profetas, aos santos e às que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Quando que é chegado o tempo determinado de julgar os mortos? Somente quando Cristo volta. Não existe outro tempo determinado para julgar os mortos. Vamos lá. Sétima trombeta. O anjo toca a sua trombeta. Ouve-se um som no céu. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Versículo 18. As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para dar o galardão aos teus servos, os profetas. Quando que começa o julgamento? Quando Cristo volta, não é antes. Mais uma vez aqui, não existe juízo investigativo, ok? Avançando na nossa cronologia, Apocalipse 12 volta no tempo para detalhar agora sobre esse tempo determinado. Ele explica, assim, a guerra no céu, vai mostrar aspectos ali que vai fazer você refletir, a gente já estudou na lição, ok? Mas vai mostrar um tempo determinado, onde a igreja é preparada por 1.260 dias fora da vista da serpente, 1.260 dias, que são 3 anos e meio. E quando a gente faz essa conexão com o Apocalipse 11, a gente vai ver que esse é um tempo que as duas testemunhas pregam
e que ninguém pode ir contra elas, porque elas estão sendo protegidas por Deus nesse tempo da pregação. Mas a gente vê depois que quando Satanás é atirado do céu na terra, o que está sendo dito ali? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Né? E diz ainda no versículo 11, eles o venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Agora, como que eu vou dizer? Festejai o céu e vós que nele habitais, e ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo? Claro que é pouco tempo, 3 anos e meio. É o tempo que ele vai agir com toda a sua ira contra os descendentes de Deus. Ele vai agir, vai perseguir, e Apocalipse 11 está dizendo que essas 2 testemunhas irão morrer. Mas um povo seleto será sendo protegido por Deus também no deserto durante esse tempo. E depois vai começar a detalhar aqui sobre a besta do mar e a besta da terra e, novamente, o tempo determinado, que a besta profere com arrogância e blasfêmias autoridade para agir por 42 meses. Novamente, você matemático, quanto tempo dá 42 meses? Exatamente 3 anos e meio. Olha como Deus é perfeito. Olha como Deus é magnífico nas suas informações para que você não caia nessas ciladas aqui. Deus deixa tudo certo para que você não caia nessas ciladas. E ainda assim a Igreja Adventista pega todas essas informações e joga no lixo. Por quê? Por que essa lição não explicou Apocalipse 11? Porque não tem explicação, eles não conseguem explicar Apocalipse 11. Não existe explicação para Apocalipse 11. Eles usam, Apocalipse 11 é Antigo e Novo Testamento. E esquece tudo o resto. Não tem nada a ver com o Antigo e Novo Testamento. Nada a ver, ok? Por quê? Porque os eventos estão descritos nos outros capítulos do próprio livro de Apocalipse. E o tempo determinado em que a besta estará agindo é de 42 meses. Então, esse contexto aqui deixa claro que a interpretação adventista está completamente equivocada. Estude um pouco mais a palavra, estude a fundo, medite, e você irá ver de que a igreja está equivocada nessa interpretação. Mas a igreja não vai voltar atrás, porque infelizmente está embebecida com seu próprio vinho, não consegue reconhecer. Agora, pessoas como eu, como você, como muitos outros estão despertando e acordando e ouvindo o chamado. Aí sim, o chamado de um dos anjos faz sentido. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus flagelos. Sai dela. Continuação do estudo de terça-feira. Versículo 12 termina chamando a atenção para a paciência dos santos. Apesar dos ataques do poder da besta, veja Apocalipse 13, do 11 a 18, esse grupo permanece firme e suporta a perseguição. Quanto tempo de perseguição? Diz para mim, Igreja Adventista. Quanto tempo de perseguição? Tá ali, 42 meses, 3 anos e meio. Explica isso. Por que você não explica isso aqui? O povo de Deus tem 2 características. Eles guardam os mandamentos de Deus, em contraste com aqueles nos versículos 9 e 11, e terão a fé de Jesus. É apenas confiando completamente em Deus e em seu povo, que seu povo não se conforma com a demanda do mundo. Vamos lá. Guardar os mandamentos de Deus, perfeito. Mas os mandamentos de Deus estão sendo propostos por Cristo Jesus na nova aliança, onde ele imprime na mente e no coração, não está mais em pedra. Os mandamentos de Deus não são mais 613. Estão imprimidos na mente e no coração de todo aquele que aceita Cristo Jesus. Entende? E os mandamentos de Deus não são penosos. É isso. A igreja verdadeiramente não se importa e não se preocupa com os mandamentos, porque ela segue de coração. Ela não precisa estar olhando para a tábua mais. Os mandamentos estão impressos na mente. Não está mais em tábua. Não está mais em tábuas de pedra. Não existe uma áurea num 4º mandamento, como Ellen White diz, para que esse 4º mandamento seja um selo. Aliás, o selo de Deus não é sábado, é o Espírito Santo. E tem muita gente selada com o Espírito Santo que não guarda sábado.
E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa entender isso. Toda vez que a Igreja Adventista levantar mandamentos aqui, eles estão falando de sábado. Porque é a única coisa que tenta diferenciar essa igreja, essa placa, essa instituição, da verdadeira Igreja de Cristo. É a única coisa, praticamente. Ok? E aí, depois, você aceitando isso, a gente vai ter o juízo investigativo, que começa antes do juízo de Deus, né? Quer dizer, é um juízo especial só da Igreja Adventista, que a Igreja não traz aqui, que a Bíblia não traz aqui. Como já mostramos, esse juízo acontece somente quando Cristo volta. De qualquer maneira, a gente precisa decidir com o que a gente fica, com a palavra de Deus ou com a Igreja Adventista, o que ela traz. Ok? Vamos avançar então. Momento de reflexão. O mensageiro do anjo falou com uma voz alta. Por que essa mensagem precisa ser compartilhada em voz alta? Bom, naquele momento vai ser um momento de vale de decisão. Naquele momento, tá? Por quê? Porque a besta e os seus anunciantes estarão anunciando um falso evangelho, enquanto a Igreja de Deus está anunciando o Deus verdadeiro. E não está anunciando o sábado, não, tá? Não vai ter ninguém dizendo, guarda o sábado, porque se não guardar o sábado, tu vai te perder. Não tem nada a ver disso. É temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. A questão que está em jogo é adoração. Não é dia de guarda. E é isso que estará sendo gritado aos quatro cantos do mundo. Ninguém morre por causa de sábado. Hoje, nos dias de hoje, tem cristãos morrendo em países que a Igreja Adventista nunca irá entrar. Tem pessoas lá pregando. Estão pregando sábado? Não, estão pregando o nome de Cristo. Pessoas estão morrendo pelo nome de Cristo hoje. E assim será nos últimos dias. É pelo nome de Cristo que nós iremos morrer, não por causa de sábado. Ok? Como as mensagens dos 3 anjos chegarão a todo mundo se pelo menos 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram o nome de Cristo? Responda você para mim, irmão adventista. Responde você para mim, que a Igreja Adventista é muito insignificante comparado à quantidade de pessoas no mundo. É muito insignificante. Não tem condições. Agora, a Igreja de Cristo já é maior, né? Tem bastante gente já. Então a mensagem de Cristo está chegando nos 4 cantos. Temos muitas pessoas pregando a mensagem de Cristo, pregando a graça, pregando a salvação, pregando sobre o amor de Cristo e sobre a obra de Cristo na cruz. E sim, na cruz foi tudo definido. Na cruz estava tudo definido. Não precisamos de 1844. Como o sábado está incluído nas mensagens dos 3 anjos? Não está. Não está. Pode ler aqui, aonde está escrito sábado aqui. Não está. Não está escrito em lugar nenhum. Como as mensagens dos 3 anjos nos preparam para a segunda vinda? Bom, irá nos... Na verdade, esse é um ponto importante, tá? A mensagem dos 3 anjos não irá preparar a igreja para os últimos dias. Wagner, que absurdo. Não, não é absurdo. Porque a igreja é que vai anunciar essas mensagens. Você sabia disso? A igreja já estará selada quando essas mensagens começarem a ser proclamadas. A mensagem que estará sendo pregada será pregada pela igreja, que já está selada antes. Isso daí a gente vai ver essa referência dos 144 mil em Apocalipse 7, onde diz assim, ó, vi outro anjo que subia no nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. O que é o selo do Deus vivo? E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles a quais foram dados a fazer dano à terra do mar. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então viu o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Não, só um pouquinho. Eram 144 mil da Igreja Adventista. É isso? Não. Não. Não é isso. Era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Lembre-se de Romanos, onde diz que Deus pegou agora todos os que aceitaram, e agora não tem mais divisão entre judeu e gentil, e a pregação é sobre os 4 cantos da terra, onde ele vai juntar as 12 tribos da dispersão, como diz o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 1, que a mensagem é pregada para as 12 tribos da dispersão, e deles todos faz um povo só. É um só na sua mão. E nesse povo não existe placa.
São os filhos de Israel, Israel espiritual. Todo aquele que aceita a mensagem de Cristo. Então, esses são selados. E estes é que saem para o campo da batalha para anunciar essa mensagem. Agora, quem precisa ouvir essa mensagem? As nações. As nações restantes precisam ouvir essa mensagem que está sendo proclamada. Por quê? Porque se eles ouvirem essa mensagem, eles entrarão no reino que está sendo preparado. Eles entrarão para serem governados por Cristo, porque Cristo irá governar aqui neste mundo, governar sobre nações. Uma das promessas de Apocalipse, que diz lá na carta das igrejas, é que a igreja, todo aquele que vencer, irá se assentar no trono e regerá as nações com cetro de ferro. Bom, nós iremos reinar sobre nações. Então, essa mensagem que está sendo tocada pelos anjos do Apocalipse é a própria igreja falando. É a própria igreja pregando sobre quem? Sobre nações que estão no vale de decisão. Pessoas que precisam ouvir sobre essa mensagem nesse último momento, nessa última pregação. Então é importante que você medite nisso. A igreja não faz parte dessas mensagens aqui. A igreja já está selada neste momento. Você precisa entender esse ponto. A igreja está selada neste momento. E ela que está anunciando, tocando essas trombetas, para que as pessoas recebam a mensagem verdadeira e entrem no reino que está sendo preparado para ser governado por Cristo e pela igreja. De que outras maneiras as mensagens do Evangelho e a verdade doutrinárias estão conectadas? Quais seriam algumas das consequências de separá-las? As consequências estão aqui. Você não sabe quando que vão tocar, quando que vai acontecer, porque já aconteceu, mas a igreja disse que também vai acontecer no futuro, continua acontecendo. Então está tudo desconectado. O problema está sendo estabelecido pela igreja adventista, porque a palavra de Deus aponta o tempo determinado em que essa mensagem será pregada. A palavra de Deus não deixa falha. A igreja adventista sim, aí é diferente. Como podemos encontrar o tom certo ao compartilhar alguma das partes mais ofensivas de nossa mensagem, como sair da Babilônia? Bom, aqui entra uma questão interessante, né? Porque todo mundo que não é adventista é Babilônia. Pode até ser que alguns vão dizer, não é bem assim, mas é assim. É assim. Você não é adventista? Babilônia. Olha o irmãozinho com a Bíblia indo lá, coitado, está perdido. Coitado, está perdido. Não, mas eu estou não importa, está perdido, não guarda o sábado. Todo mundo é Babilônia para a igreja adventista. Sendo que, muito pelo contrário, a confusão quem faz é a igreja adventista. Então, como encontrar o tom certo ao compartilhar algumas das partes mais ofensivas da nossa mensagem? É impressionante isso, né? Porque a igreja tenta fazer um proselitismo para não ofender. Não, o irmão tem a Babilônia, mas vem cá, tu é meu irmão. É assim que a igreja age. Você acha que isso é coerente? Você acha que isso é coerente? Para a igreja adventista, aceitar a Jesus não é suficiente. Infelizmente, para a igreja adventista, não importa se você aceitou a Cristo Jesus, se você entregou a sua vida para Cristo Jesus, isso não importa. Se você não guarda o sábado, não adianta. Tu está perdido, você é Babilônia. Esta é a mensagem que Cristo deixou para nós, você tem certeza disso? Então, o tom certo é reconhecer que o erro ele foi estabelecido em 1844. A Babilônia, os enganos, estão sendo pregados pela igreja adventista e não é pelas outras igrejas. Existe erro nas outras igrejas? É claro que existe. Só que a igreja de Cristo está espalhada nos 4 cantos do mundo. São pessoas que aceitam a Cristo Jesus. Independente de guarda de dia. Você precisa entender isso, independente de uma placa. Não existe uma religião que salva. A única pessoa que salva é Cristo Jesus. E se você estiver em Cristo Jesus, você está salvo. Se você estiver em Cristo Jesus, já não há condenação. Quais promessas bíblicas você pode reivindicar quando está esperando pacientemente por algo? Quais promessas bíblicas você pode reivindicar quando está esperando pacientemente por algo? Bom,
eu vou responder à luz das mensagens angelicais, que quem estiver pregando essa mensagem já sabe que está garantido, está salvo, entende? São pessoas que foram seladas por Cristo. Então, reivindicar essas promessas é logo ali, Jesus está voltando de verdade, em pouco tempo, não o tempo estipulado pela Igreja Adventista, que 2.300 tardes manhãs o santuário será purificado, mas não foi ainda, vai começar a ser, e não tem data para terminar. Não, a igreja, a palavra de Deus é muito clara em dizer que quando acabar esse tempo de perseguição, de 3 anos e meio, Jesus volta para dar recompensa aos santos, entende? Então, a palavra de Deus é fantástica e ela deixa o tempo cronológico correto. A igreja adventista distorce tudo isso e deixa todo mundo no vácuo, com medo, aguardando um falso decreto dominical que nunca aconteceu e nunca irá acontecer. Não da magnitude que a igreja diz, né? O decreto dominical da igreja não aconteceu e não irá acontecer. Ok? Vamos lá, então. Lição de quinta-feira. Adorem o Criador. Existe um debate recorrente nos círculos cristãos sobre se devemos priorizar a mensagem do Evangelho ou a verdade doutrinária. Alguns argumentam que precisamos nos unir em torno do Evangelho e não focar na doutrina. Mas a missão de Jesus inclui ensinar a doutrina, João 7,16. Aqueles que seguem a Cristo compartilham dessa mesma missão. Talvez essa disputa seja melhor respondida por Apocalipse 14, 6, 12. Que começa com um anjo carregando o Evangelho eterno e é seguido por versículos que explicam o Evangelho por meio das verdades doutrinárias. O Evangelho eterno está inextricavelmente ligado à verdade doutrinária neste trecho. Esses versículos incluem um chamado para colocar Deus em primeiro lugar, adorá-lo como Criador, e que de certa forma é o ponto central de toda a mensagem do Evangelho. Um tema recorrente nos capítulos 13 e 14 é a adoração, e Deus nos criou para adorá-lo. Esta mensagem nos chama de volta ao único e verdadeiro Criador e nos lembra que Deus faz literalmente tudo. Conhecer a Deus como Criador é a base da verdadeira adoração. Quando João escreveu em seu evangelho que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, João 1,3, ele colocou Jesus em sua posição legítima como aquele que é digno de adoração. Irmãos, ultimamente todas as lições de quinta-feira estão sendo boas. Se você pegar de todas as lições que você estudou agora, rasga tudo, põe tudo fora e leia só a lição de quinta. Porque as lições de quinta estão sendo boas. Essa lição é boa. Essa lição que está trazendo aqui é isso. É Jesus, é a adoração, é tudo isso que estará em jogo nos últimos dias. Ok? É isso. Podemos aplicar para hoje? Podemos. Mas nos tempos decorrentes dessa mensagem angelicais, é isso. É a adoração e é a questão do testemunho de Jesus que será levado em conta. Entende? Isso é Bíblia. Perfeito. O segundo anjo nos chama a separar de todos os sistemas falsos de adoração. Apocalipse 14, 8, 18, 1 a 4. Um feito cada vez mais desafiador nas sociedades pluralistas que vivemos. Babilônia é retratado como uma mulher prostituta em Apocalipse 17, 5, o que significa que simboliza uma igreja apóstata ou sistema de igrejas. Perfeito. Aplica isso para a igreja adventista. Aplica exatamente isso para a igreja adventista, que contraria tudo que a palavra de Deus diz e se acha superior à palavra de Deus. Aplica isso. Muitos estão ouvindo esse chamado hoje. Sai dela, povo meu. Ok? Eu não estou fazendo aqui juízo de valor e dizendo que você precisa sair da igreja adventista. Eu não. Eu ouvi esse chamado, eu saí. O chamado não sou eu que faço, é o Espírito Santo. E se ele estiver batendo na porta do teu coração e você atender, aí sim essa mensagem serve para você. Porque você está reconhecendo o falso ensino. Você está reconhecendo que a mentira está sendo pregada ali dentro. Então essa mensagem é sua. Agora, é possível obter salvação estando dentro da igreja adventista? Depende da tua adoração com Deus e qual nível de envolvimento tu está tendo. E qual nível de raciocínio. Lembre-se, a marca da besta está sendo aplicada sobre mentes e corações. Ação. O que as suas mãos estão fazendo e o que a sua mente está absorvendo. Então vai depender disso. Agora, no momento que você recebe quantidade de informações que estão disponíveis, como hoje na internet, esse é o momento que você precisa refletir muito bem.
E esse é o momento de você refletir muito bem sobre o tempo desempenhado, a adoração que você está empenhando para um Deus que não é o Deus bíblico, ok? Preste bastante atenção nisso, isso sim é importante. A Bíblia consistentemente usa mulheres infiéis para representar o povo de Deus quando eles são infiéis a ele. Jeremias 3:20, Oséias 1:2, Coríntios 11:2-4. A mensagem do segundo anjo significa que algumas igrejas estão em decadência e Deus está chamando o seu povo para fora delas. A mensagem do terceiro anjo inclui o chamado de ser leal a Deus acima de tudo. A escolha é entre temer a Deus e temer os homens. Quando o terceiro anjo conclui a sua mensagem, nos é dada uma imagem de um grupo de pessoas que esperam pacientemente pelo retorno de Jesus, enquanto guardam os mandamentos e a fé de Jesus. Todos que internalizam e vivem as mensagens dos três anjos fazem parte desse grupo. Como eu falei para vocês, primeiramente está sendo dito aqui sobre essas mulheres, realmente é verdade, mulheres que estão pregando falsos ensinos e mentiras. Agora, esse grupo que está ouvindo essa mensagem aqui é o grupo que está no vale de decisão, porque a igreja já está selada nesse momento. Isso é importante de você entender. Cada aspecto dessa mensagem está interconectado, cada um é essencial para entender os outros. Não podemos escolher quais partes estudar e ensinar e quais deixar para trás. Jesus faz parte tanto do aviso contra a Babilônia, na mensagem do segundo anjo, quanto do convite para adorar o nosso Criador, na mensagem do primeiro anjo. Essa fusão de qualidades mostra claramente a dualidade de Deus, que a justiça e a misericórdia se encontram e se fundiram em nosso Deus. Quando separamos o evangelho das doutrinas mais carregadas socialmente, estamos tirando parte da identidade de Cristo. Olha só que interessante, é isso mesmo. Quando separamos o evangelho das doutrinas mais carregadas socialmente, estamos tirando a parte da intimidade de Cristo. Quando a gente traz uma mensagem que não é bíblica, a gente tira, sim, a identidade de Cristo. A gente tira a identidade do que é ser uma igreja verdadeira. E é isso que está acontecendo na igreja adventista a cada dia que passa. Porque os seus ensinos não avançam. Estacionaram no século XIX. A igreja adventista estacionou no século XIX e não sai de lá. Não sai de lá. Não avança no entendimento. Não consegue entender que a sua interpretação está equivocada. Mas, graças a Deus que nós temos pessoas racionais lá dentro. Eu estou falando aqui com pessoas racionais que meditam, que estudam a palavra de Deus. Também estou falando com pessoa que não está nem aí. Porque, o clube tá bom, tá gostoso, o banquinho, o ar-condicionado, tudo isso, né? Agora, cada um vai prestar conta de si diante de Deus. E isso precisa ser observado, ok? Vamos avançar então. Lição de sexta-feira. Sem temer as consequências. Em todas as gerações, Deus enviou seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo quanto na igreja. No entanto, as pessoas desejam ouvir palavras suaves, e a verdade pura e sem adornos não é aceitável. Muitos reformadores, ao embarcar em seu trabalho, determinaram exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Eles esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, levar o povo de volta aos ensinamentos da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles como sobre Elias, levando-o a pregar a palavra clara da Bíblia. Doutrinas que eles relutaram e apresentaram. Eles foram compelidos a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes deu, eles proclamaram sem medo das consequências, e o povo foi obrigado a ouvir isso. Bom, infelizmente, essas palavras não vieram de Deus. Essas palavras que os pioneiros adventistas pregaram, infelizmente, não vieram de Deus. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo, à medida que o tempo se aproxima para que seja dado com maior poder. O Senhor trabalhará por meio de instrumentos humildes, dirigindo as mentes daqueles que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão qualificados mais pelo ungir do seu espírito do que pela formação de instituições literárias. Olha que interessante isso, né? Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados da Babilônia serão expostos,
os resultados temíveis de impor as observâncias da Igreja pela autoridade civil, os avanços do espiritualismo, o progresso furtivo, mas rápido do poder papal, tudo será desmascarado. Progresso mais rápido do poder papal será desmascarado? É mais uma interpretação da Igreja Adventista, né? Porque Papa já não reina. O reino papal já passou há muito tempo, né? O reino de Roma, né? Romano já passou há muito tempo. Então, poder papal pode estar incluído dentro da Grande Babilônia? Pode estar, mas ele não é o cabeça. Não é de lá que vem o anticristo. Com esses solenes avisos, o povo será agitado. Milhares e milhares ouvirão, nunca tendo ouvido a palavra como estas. Com espanto, eles ouvirão o testemunho de que a Babilônia é a igreja, caída por causa dos seus erros e pecados, por causa da sua rejeição da verdade enviada lá do céu. Perfeito? E a Igreja Adventista está no meio. Está no meio até o pescoço com esses erros. E não ouve a palavra de Deus. Está até o pescoço, está até a cabeça, o pescoço, tudo junto. Okay? Um grande despertar religioso sobre a proclamação da vinda iminente de Cristo é predito na profecia da mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. A mensagem em si lança luz quanto ao momento em que esse movimento acontecerá. Perfeito, quando acontecerá. E declarado ser parte do Evangelho Eterno, anuncia a abertura do julgamento. Olha só, declarado ser parte do Evangelho, anuncia a abertura do julgamento. A abertura do julgamento está sendo anunciada, como eu li para vocês já, em Apocalipse 11, que quando Cristo volta, ele começa o julgamento. Está aqui, Apocalipse 11, versículo 18. Então, quando essa mensagem está sendo anunciada, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, são dois aspectos, o julgamento e o juízo. Existe o juízo na forma de pragas também, quando Deus vai chegar e largar a sua cólera. Essa é a cólera da ira de Deus que será derramada sobre a terra. Isso como juízo também. Então, quando essas duas testemunhas estão pregando e dizendo é chegada a hora do seu juízo, é por quê? Porque essas pragas estarão vindo sobre esses que não estão aceitando a Deus, não estão aceitando a mensagem, esses que estão aceitando a marca da besta. Entende? Então isso é futuro, é por um tempo determinado, no tempinho do fim, nos últimos dias. Num sentido especial, os adventistas do sétimo dia foram colocados no mundo como sentinelas e portadores de luz. Foi-lhes confiada a última advertência para um mundo que perece. Sobre eles está brilhando a luz maravilhosa da palavra de Deus. Foi-lhes dado um trabalho de importância supremo, a proclamação da mensagem dos três anjos. Não há outro trabalho de tamanha importância. Eles não devem permitir que nada mais absorva sua atenção. As verdades mais solenes já confiadas a mortais nos foram dadas para proclamar ao mundo. Oh, coitados. Coitados, coitados. Coitados, vocês não sabem. Vocês, líderes adventistas, não sabem os eventos, não estudam sobre os eventos cronológicos que virão a seguir. E vocês limitam esse evangelho. Não, nós precisamos trazer essas pessoas de fora para dentro da igreja adventista. Só estará salvo quem estiver na igreja adventista guardando o sábado. A mensagem de Deus é mais ampla, é mais linda, é eficaz. E a igreja nos últimos dias estará anunciando essa mensagem para alcançar aquele coração mais sincero de pessoas que, como diz ainda, né, a parábola de Jesus Cristo, que auxiliaram a igreja, pessoas que mantiveram os pequeninos, pessoas que atenderam aos órfãos e viúvas, pessoas que foram boas, vão ouvir essa mensagem e não vão se curvar ao trono da besta e vão entrar nesse reino pelas portas. Essa é a mensagem verdadeira que a igreja não prega. Enquanto a igreja adventista se acha exclusivista, existe uma igreja, existem milhares de pessoas espalhadas nos 4 cantos do mundo, pessoas que são sinceras, que estão pregando essa mensagem. Pessoas que vocês, adventistas, chamam de Babilônia, estão levando Cristo a muitos corações de uma maneira que a igreja adventista jamais levaria. A mensagem de Deus, ela não é uma mensagem exclusivista.
esta é uma mensagem abrangente para todo aquele que aceita a salvação oriunda pelo sacrifício de Cristo na cruz. Sim, na cruz estava tudo definido. E todo aquele que aceita essa mensagem, aceita Cristo Jesus como seu Salvador, entra neste povo, faz parte do corpo de Cristo. E na manhã daquele dia, na grande ressurreição, estará de pé e fará parte deste reino de sacerdotes e reinará sobre nações. Então, meu irmão, hoje eu digo para você, acorde para uma realidade. Acorde para a realidade bíblica de que o povo de Deus, ele não está limitado a uma placa, não está limitado a um dia, não está limitado à reforma de saúde. O povo de Deus, ele é universal. É todo aquele que aceita a mensagem, é todo aquele que faz parte do corpo místico de Cristo. E muitas pessoas estão se achegando, enquanto outras se afastando. E você? Qual é o seu papel como igreja de Cristo hoje? É trazer um exclusivismo? Ou é anunciar que Cristo morreu por mim, que Cristo morreu por qualquer outra pessoa que o aceitar? Qual é o seu papel? É julgar uma igreja que está trabalhando em prol de Cristo? Ou é dizer e entender que eles também são nossos irmãos, porque pregam a Cristo? Todo aquele que anuncia com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor faz parte do povo de Deus, está escrito. Então, não rotule a igreja aos moldes da placa institucional adventista, porque a igreja de Cristo não tem rótulo. Ela foi levantada 2000 anos atrás e essa igreja é atuante. Essa igreja é militante e trabalha em prol do reino de Deus. E essa igreja nos últimos dias será selada. E hoje, exatamente nos dias de hoje, muitas pessoas estão despertando para a realidade bíblica. Muitas pessoas estão acordando do sono, estão despertando e entendendo a bagunça que muitas outras igrejas estão fazendo. E a igreja adventista está neste meio. Muitas pessoas estão despertando, ouvindo a chamada. Sai dela, povo meu. E estão entrando nesse corpo místico de Cristo Jesus, unicamente por ter aceitado o seu sacrifício. Que Deus possa te abençoar, que Deus esteja contigo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça também de deixar o seu joinha se você gostou. Compartilhe com alguma pessoa que esteja necessitando dessas informações. E nós voltamos na próxima semana com o último estudo, o 13º sábado, para concluir essa lição, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente volta numa outra oportunidade. Tchau, irmãos.